Literalmente a todos os irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Eu iria pedir ao Miguel que passasse um pequeno vídeo no início do culto, se faz favor. There is a city we did not build. It's not on the map. Here's where despair kicks in. We lost the art of reading the scripture written on a stranger's face. Lost it in the wilderness of lonely hearts. If we meet our Savior on the road, we crucify. Turn on the lights, we run around. Turn them off, and we fall. Stumbling over the external locus of control, isolated by social roles. There is a city not built by hands, but we cannot reach it. So we want, and want, and want. What is that want? Why do we want? We find solace in wide open spaces, a peace we do not know, a silence inside the emptiness inside of us. There's a voice inside the silence, a call, a caller. He knows when he calls. He knows our emptiness, our loneliness. He knows the unmapped places, the unbuildable city. He is calling us because He wrote eternity inside our bones. His words in the clouds are for those who have roamed far afield. You are loved. Lose yourself in the flow. Let love find you. Há pessoas cansadas e desconsoladas, feridas no corpo e na alma, que vivem sem direção na vida, sem paz na alma, sem um sorriso, sem amor no coração e sem Deus. Muitas delas já procuraram uma coisa que as preenchesse, ou que os trouxesse alívio, mas não encontram. E o resultado foi o aprofundar do vazio, do desespero, da desorientação e da desagregação familiar. O vazio e a esperança continuam a dominar o seu coração. A estas pessoas, Jesus faz um convite, Mateus 11, 28, 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O nosso Senhor, diz o apóstolo Paulo, na 2 Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, é o Deus de toda a consolação. O Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho, é o Consolador que estará sempre connosco. Evangelho de João 14, 16. Vamos dar início ao nosso culto entoando o hino número 22, a luz do céu. Podemos fazer o pé, os que puderem. Hino número 22. Thank you.
Somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor nos trouxe para a Tua casa, Senhor. Somos gratos porque estamos aqui reunidos para ouvir, Pai, a Tua voz. Fala através dos cânticos, fala através da palavra, Senhor. Fala aos nossos corações e diz aquilo que precisamos ouvir e muitas vezes fingimos que não ouvimos, Senhor. Fala ao nosso coração, a nossa alma, abençoa, Pai, o Teu servo que vai trazer a mensagem e que ele fale aquilo que a igreja precisa ouvir. É o que te pedimos, Senhor, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, faz favor. E anúncios, além dos pedidos de oração que o Miguel deve estar a projetar, também continuamos a orar também pelo nosso estimado irmão, pelo nosso irmão Feliciano, também pelo nosso estimado irmão Adelaide, também pelo nosso irmão Armindo e pelo nosso estimado irmão Vitor Sequeiro, também pela sua família. Também vamos termos a irmã Luísa connosco também no nosso meio. De anúncios é tudo. Aquele vídeo remeteu-me, entre outras coisas, para o Salmo 145, os versículos 1 a 5, especialmente o versículo 4, que eu vou passar a ler. Eu te exaltarei, ó Deus, no terreno dele, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Especialmente o versículo 4. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. O nosso legado é o que é transmitido às gerações que se seguem. E todos nós temos as nossas referências durante a nossa caminhada cristã, irmãos que já partiram deste mundo e que já não ocupam aqui os bancos da igreja, muitos deles, e que deixaram um legado significativo nesta vida. E o legado que nos deixaram leva-nos muitas vezes a analisar a nossa maneira de viver e a fazer uma profunda reflexão. Surgiu-me à nossa mente perguntas como qual é o legado da tua vida? O que é que a tua vida tens transmitido aos outros e às gerações que se vão seguir? Será que eu dou o meu melhor para as pessoas que eu amo? As pessoas que amamos são elas que nos acolhem nos momentos mais difíceis e que nos ajudam a encontrar as palavras para o que nos acontece de inexplicável e que nos oferecem o melhor, também por vezes o pior. E as pessoas que amamos, geralmente, são as que mais magoamos. São as que revelamos a nossa sombra para elas e tiramos a nossa máscara social na presença delas.
Às vezes lembramos-nos de tratar bem um desconhecido, mas não tratamos de uma forma correta quem amamos. Será que eu tenho atitudes condizentes com os meus princípios e valores? Jesus deixou-me um conselho muito pertinente: vigiai e orai. Precisamos tomar conta de nós mesmos, de vigiar as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Filipenses 3, 17 a 19 diz-nos: sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é do ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Que tipo de modelo sou eu? Estou em harmonia com Deus Pai, sob o poder da condição do Espírito Santo, quer que eu seja? Tenho uma vida sobre o senhorio de Cristo que transmite aos outros os valores do Reino de Deus e desafiam a viver seriamente com Deus e a ser cooperador em favor do Reino de Deus? Pois continuamos. E número 314. Quando andamos na luz, vamos prosseguir o nosso culto. Então, número 314. Deixa eu ler os quatro. Conceberam 2 filhos, dos quais descenderam das nações idólatras, Moab e Amon. O legado que Abraão deixou foi um filho que respeitou e amou o seu pai. Um filho que seguiu a Deus, que passou a mesma herança espiritual para os seus filhos e famílias, ao ponto de se falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão tornou-se conhecido como amigo de Deus e o pai da fé. Abraão e Ló começaram a construir os seus legados a partir das escolhas que fizeram. Isto tem a ver com valores, objetivos, propósitos, desejos e planos. O legado de Ló foi resultado da sua busca material. Ele deixou-se contaminar pelo estilo de vida carnal do Egito e desejava enriquecer rapidamente.
A semelhança entre a planície fértil do Jordão e a terra do Egito era óbvia para Faraó. Assim ele fez a sua escolha. O legado de Abraão foi o resultado da sua dependência de Deus. Deus dirigia a sua vida e ele olhou para onde Deus estava a dizer para ele olhar. Ele ouvia as promessas, os avisos e os comandos de Deus. Qual é o legado que deixarás para os teus filhos e para estas gerações vindouras? Para os meus filhos vai ser difícil. E dizemos muitas vezes o futuro a Deus pertence. Mas também é verdade que as nossas escolhas hoje terão uma influência direta no legado que deixaremos aos nossos filhos e às nossas futuras gerações. Abraão pautou as suas decisões na dependência e na direção de Deus, enquanto Ló pautou as suas decisões na busca material. Qual é o caminho que temos desenhado na vida dos nossos filhos? Quais serão as lembranças que terão a nosso respeito? Que tipo de influência eu exercerei nas futuras gerações? Que marcas eu conseguirei imprimir nas pessoas? Vamos prosseguir a nossa reunião então no número 418 e vamos aproveitar também para plantar as nossas ofertas para a obra do Senhor. Muitas pessoas só vivem para aqui, para o aqui e para o agora. Pessoas que constroem castelos de areia e que no fim da vida veem tudo o que construíram desabar. Muitos trabalham sem parar, não reservam tempo para si, para a família, para os amigos e principalmente para Deus. Juntando tesouros e bens que vão ser consumidos pelo fogo. Jesus perguntou, Marcos 8,36, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É necessário viver de tal maneira hoje para que a tua vida transmita influências boas, positivas, depois de partir. Que frase resumirá a minha vida e que estará escrito no meu túmulo? Parece um bocado uma captar falar assim. Quando partimos, vamos ser lembrados pelo quê? No dia da nossa morte, as pessoas falarão de nós. Quando Jonatas morreu, Davi falou sobre ele. Vamos em 2 Samuel, capítulo 1, e os versículos 24 a 26. Vós, filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos, foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, o quão amigalíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Viver não é apenas desfrutar do presente, viver é ter uma responsabilidade com o futuro. E se não tivermos essa responsabilidade, condenaremos a próxima geração porque colocamos engrenagens em funcionamento que serão desastrosas para as pessoas que nos sucederão.
Temos de viver de tal maneira que a nossa vida inspire gerações futuras, assim mais presentes, para que ao lerem a nossa história estas possam inspirar alguém a viver uma vida extraordinária no seu tempo e na sua geração. Já tem música bem título. Grandes homens na Bíblia deixaram boas heranças. E quando precisamos de olhar para um homem que tinha intimidade com Deus, lembramos de Enoque. Quando precisamos de olhar para um homem íntegro, lembramos de José e de Daniel. Quando precisamos de olhar para um homem humilde e quebrantado, lembramos de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando precisamos de olhar para alguém que nos inspire, pela singeleza da sua alma, lembramos de João, o discípulo amado. E quando precisamos de olhar para alguém que tenha conteúdo, disciplina e coragem, lembramos do apóstolo Paulo. E eu, que referência serei, que legado deixarei? Vamos entoar o hino número 254, cada momento. E depois fazê-lo de pé os que puderem. E hoje temos um jovem para nos transmitir a palavra do Senhor, que é o André. Só limpa este aqui, André, faz favor.
Bom dia a todos. Eu queria começar com uma pergunta e pudéssemos refletir um bocadinho esta pergunta, que é: quem ou o que é que está a governar a nossa vida? Nos dias que correm, vivemos numa sociedade que busca um propósito para viver. Todos precisamos de um motivo para sair da cama de manhã. Todos precisamos de algo que governe a nossa vida, de alguma coisa que nos dê um motivo para viver. Para um atleta, será ganhar uma prova ou ganhar grandes títulos. Para um adolescente, talvez ser popular, ou conhecido nas redes sociais, ou aceito pelos seus amigos. Para um jovem estudante, ainda que não todos, atingir uma média elevada o suficiente para poder estudar na universidade que sempre sonhou. Para um trabalhador, a promoção para um cargo superior ou o reconhecimento do trabalho que realiza. Para um adulto, talvez seja ter um saldo bancário que lhe permita viver uma vida confortável. Mas, afinal, quem ou o que é que está a governar a nossa vida? E esta manhã, a passagem que eu queria estudar convosco encontra-se no livro de 1 de Samuel, no capítulo 8. Mas, antes de chegarmos a esta parte da história, em 1 de Samuel, vamos ver o que acontece um pouco mais atrás. E para ter um bocadinho de contexto, em 1 de Samuel, capítulos 1 a 7, após Israel ter sido libertado da escravidão no Egito, eles fizeram um pacto com Deus no Monte Sinai e eventualmente chegaram à Terra Prometida. E lá, Israel supostamente deveria ser fiel e obedecer a Deus, aos mandamentos da aliança. Antes do livro de Samuel, Juízes mostra-nos como Israel falhou redondamente nessa tarefa. Foi um período de caos moral e esse período mostrou o quanto Israel necessitava de líderes fiéis e sábios. O livro de Samuel provê uma resposta a essa necessidade. No início do livro de Samuel, somos introduzidos à história de uma mulher, chamada Ana. E ela está de luto porque é estéril, não podendo ter filhos. Mas, pela graça de Deus, ela finalmente tem um filho chamado Samuel. Ao mesmo tempo que isto acontece, os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, ao contrário do seu pai, não andam nos caminhos do Senhor. E à medida que Ofni e Finéias descem cada vez mais baixo e desprezam a Deus, Samuel continua a crescer em estatura e graça diante do Senhor. No capítulo 3, Deus diz a Samuel o castigo que virá sobre a família de Eli, num sonho que depois Samuel conta a Eli. Logo a seguir na história, nos capítulos 4, 5 e 6, há uma grande batalha entre os filisteus e os israelitas. E os israelitas, em vez de orarem e pedirem a Deus ajuda, confiando nele, eles vão buscar a Arca da Aliança, como se a Arca fosse um objeto mágico que iria automaticamente garantir a sua vitória. E por causa disso, Deus permite que Israel perca a batalha, onde Ofni e Finéias são mortos. E permite também que a Arca seja roubada. Os filisteus pegam então na Arca e colocam-na no templo do Deus deles. Mas, de uma forma incrível, o Deus de Israel derrota os filisteus e o seu Deus sem nenhum exército, apenas enviando pragas sobre eles. E depois de tudo isto, claro, os filisteus mudam de ideias, acham que se calhar não é assim tão boa ideia terem a Arca, então enviam-na de volta para Israel. E depois, no capítulo 7 de Samuel, algum tempo depois, Samuel chama o povo de Israel ao arrependimento. O povo então livra-se de todos os seus ídolos, de todos os seus deuses estrangeiros e dedicam os seus corações ao Senhor. Logo depois disso, os filisteus voltam a atacar os israelitas, mas desta vez eles clamam a Deus e os filisteus são derrotados. E alguns anos depois, estamos no capítulo 8 e chegamos à parte da história em que vamos estudar esta manhã. Mas antes de começarmos a mergulhar na história, eu ia pedir ao irmão José Marques que pudesse fazer a leitura da passagem. 1 de Samuel, capítulo 8. E os que tiverem, podem abrir e acompanhar a leitura. Já agora, temos que ficar de pé para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Então, o capítulo 8, que o André citou, diz assim: E tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Betseba. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos deles, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. Disseram:
estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos, constituí-los agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, estas palavras não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Agora ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei. Disse-lhe, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como cavaleiros para que corram adiante deles. Alguns porá por chefes de 1000 e chefes de 50, para lavrarem os seus campos, fazerem as suas colheitas e fabricarem as suas armas de guerra e trechos dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, as vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus servos, as vossas sementes e as vossas oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores jovens, os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houveres escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Disseram, não haverá sobre nós um rei, para que sejamos como todas as outras nações. O nosso rei nos governará, sairá dentre nós e fará as nossas guerras. Ouvindo Samuel todas as palavras do povo, repetiu-as perante o Senhor. E disse o Senhor a Samuel, dá ouvidos à sua voz, constituí-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Obrigado, irmão José. Ao contrário do que acontece em várias outras culturas, na cultura portuguesa, quando dizemos que alguma coisa é interessante, geralmente significa que acabamos de saber, ler, ouvir ou mesmo aprender alguma coisa nova. E quando usamos a palavra interessante, fazemos-lo com uma boa conotação, porque algo de facto nos surpreende ou nos faz pensar. E eu não sei se repararam, mas o capítulo 8, tendo em conta o contexto que acabamos de lembrar, começa de forma interessante. Sabemos dos capítulos anteriores, que na cronologia da história acontecem vários anos antes, que Samuel servia ao Senhor e que o Senhor estava com Samuel. Mas os primeiros versículos da nossa passagem dizem-nos algo que nos faz pensar, algo que nos chama a atenção. Dizem-nos que, quando Samuel envelheceu, designou os seus filhos como juízes de Israel. Ora, isto não é normal. Na altura, o cargo de juiz sobre o povo não passava de geração em geração. Nem era atribuído por homens. Era um cargo atribuído a alguém escolhido por Deus. Samuel está a quebrar o padrão estabelecido por Deus. Samuel está a tornar o cargo de liderança do povo em algo que é hereditário. Depois temos o versículo 3 que diz, porém, seus filhos, Samuel, não andaram nos caminhos dele, mas se tornaram gananciosos, recebiam suborno e pervertiam a justiça. Então, os filhos de Samuel não queriam saber de Deus, eles preocupavam-se apenas com o dinheiro e eram corruptos. Como é que eles podem ser juízes de um povo como Israel? Como é que eles podem ser juízes de um povo escolhido por Deus?
Não sabemos exatamente o porquê de Samuel ter escolhido os seus filhos. Talvez Samuel já não conseguisse olhar objetivamente para eles. Talvez ele desculpasse os pecados dos seus filhos porque também os via nas outras pessoas. Talvez tudo isto o fizesse pensar: os meus filhos aceitam subornos e estão focados em dinheiro, mas toda a gente o faz, não são assim tão más pessoas e talvez até nem sejam inadequados para o cargo de juiz. Mas o versículo 4 diz-nos que os anciãos de Israel se reuniram. Isto é um bom sinal. Foi sábio eles terem feito isto. Eles não tinham que aceitar líderes que claramente não serviam a Deus. Mas apesar de ter sido bom o facto de eles terem rejeitado os filhos de Samuel enquanto líderes, foi errado eles dizerem: constitui-nos agora um rei para nos julgar, como têm todas as nações. O desejo de terem um rei não é mau. Deus sabia que Israel um dia teria um rei. E se andarmos 400 anos para trás na história deste 1 Samuel 8, vemos que Deus deu instruções a Israel sobre o seu futuro rei em Deuteronômio 17. Então, um rei estava no plano de Deus para Israel. No entanto, a razão pela qual Israel agora estava a pedir um rei era errada. Eles queriam apenas ser como todas as outras nações. E este desejo errado está presente também nas nossas vidas, enquanto cristãos. Quantas vezes nós queremos ser iguais às outras nações? Ao mundo, aos nossos colegas, amigos ou conhecidos, quando na verdade deveríamos querer ser mais parecidos com Jesus. No versículo 6, percebemos que Samuel não ficou contente com o que os anciãos lhe pediram. Ele sente que a sua decisão está a ser rejeitada, que os seus filhos estão a ser rejeitados. Mas Samuel faz algo que, enquanto juiz, ele deve fazer. O que é que ele faz? Ele ora a Deus. E a resposta de Deus não foi bem aquilo que Samuel estava à espera. Por um lado, Deus começa por dizer a Samuel, no versículo 7, atende ao povo em tudo quanto te pedir. Seria de esperar que Deus não respondesse ao povo daquela forma. Afinal, o pedido do povo era mau. E Deus diz no mesmo versículo: pois não é a ti que o povo rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Então, apesar do pedido do povo ser mau, Deus decide atender ao pedido, usando-o para lhes mostrar que eles não sabem o que é melhor e que o que estão a fazer é rejeitar Deus enquanto rei. E o versículo 8 aponta para o passado. O versículo 8 mostra-nos que esta rejeição não é algo novo. Desde os dias de Moisés, tem-se tornado um padrão repetitivo. Isso, nós podemos comprovar isso em Êxodo, Números e Juízes. Não é algo, portanto, que eles nunca fizeram antes. No versículo 9, Deus diz: atende-o agora, mas adverte-o solenemente e declara-lhe quais serão os direitos do rei que reinará sobre ele. Com o pedido que o povo fez, eles estão à procura de uma mudança. Talvez até eles achassem que políticas e governos diferentes pudessem ser melhores e dar-lhes aquilo que eles precisavam. Sabem os folhetos que as empresas de telecomunicações colocam por baixo da porta? Aqueles que nos mostram os novos e melhores pacotes de televisão, internet que há disponíveis. Aqueles folhetos que às vezes nos fazem pensar: isto é muito melhor do que aquilo que eu tenho. Mas que no final da página ou no final do folheto há umas letras pequeninas. Vocês sabem, aquelas letras que quando nós lemos nos tiram o sorriso do rosto, porque afinal aquilo que nos atraía tanto há um momento atrás, aquilo que nos parecia uma boa mudança, afinal traz restrições indesejadas. E é isto que Deus ordena a Samuel: diga ao povo todas as letras pequeninas, todas as restrições e consequências que vêm com aquela nova mudança. E nos versículos de 10 a 17, Samuel descreve ao povo tudo aquilo que eles vão perder, todas as consequências que vêm com o novo rei que o povo pede. Na tradução de João Ferreira de Almeida, do século XXI, esta que eu tenho aqui, a forma verbal tomará aparece 5 vezes nesta passagem. E este destaque, esta forma verbal enfatiza, esta repetição enfatiza e alerta o quanto o novo rei tirará ao povo. E se nós virmos, está escrito: ele tomará os vossos filhos, tomará as vossas filhas, tomará o melhor das vossas terras, tomará o dízimo das vossas sementes e das vossas vinhas, também tomará os vossos servos e tomará o dízimo do vosso rebanho. Então, Deus avisa o povo
O facto é que a maioria dos reis não dão coisas de graça. Eles tomam coisas para si. E esses reis vêm para ser servidos, não vêm para servir. E se Israel quer um novo rei, eles têm que perceber que, ao insistirem em rejeitar Deus como rei, o Deus que os tirou da escravatura no Egito, vão voltar ao estado de escravos que se encontravam antes. Por fim, Deus diz no versículo 18: Então clamareis naquele dia por causa do vosso rei, que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Então as coisas serão diferentes mediante esta mudança de liderança que o povo propõe. O aviso não poderia ter sido mais sério. Este pedido, da parte do povo, irá levar ao desastre. Mas, nos versículos seguintes, o povo responde, dá a sua resposta final. E eles dizem nos versículos 19 e no versículo 20: Não importa, queremos um rei sobre nós, para que sejamos como todas as demais nações. Vejamos, esse nunca foi o objetivo de Deus para Israel. Afinal, Deus escolheu Israel. O objetivo dele não era que Israel fosse como todas as outras nações. Não faz sentido. E é triste a reação do povo. Deus escolheu o povo de Israel para si, para ser um povo especial, o povo escolhido por Deus. Mas eles rejeitaram-no, querendo ser como todos os outros povos. E ainda no versículo 20, o povo diz: E para que o nosso rei nos julgue, nos lidere e lute as nossas batalhas. Mas este é o momento em que nós olhamos e pensamos: espera lá, como assim? Mas eles já não se lembram do que Deus fez apenas de alguns anos atrás, no capítulo 7? Vamos abrir rapidamente em 1 Samuel, capítulo 7, versículos 7 a 13. 1 Samuel, capítulo 7, versículos 7 a 13. E eu vou ler. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso. Disseram a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou num cordeiro que ainda mamava e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram subjugados e não vieram mais ao território de Israel, porque a mão do Senhor foi contra os filisteus durante os dias de Samuel. É incrível, certo? Porque Deus entregou os filisteus nas mãos dos israelitas. Israel não precisava de um rei. Eles tinham um rei em Deus. Será que eles já não se lembravam do Deus ao qual tinham clamado? A verdade é que eles mantêm o seu pedido inicial. E no versículo 22, por fim, Deus responde e diz: Atende-o ao desejo do povo e constitui-lhe um rei. Deus nunca sairá do seu trono, mesmo a quando do pedido do povo. No entanto, quando o povo rejeita a soberania, a autoridade, a liderança e coroa de Deus, nunca terá o relacionamento com Deus que poderia ter de outra forma. Então, lembrando aquilo que falámos há pouco na introdução, mas antes, recapitulando um pouco. Então, dividindo a passagem em 3 partes, estruturando desta forma, temos uma primeira parte em que o povo faz um pedido. Depois temos uma segunda parte em que Deus, através de Samuel, faz o aviso ao povo, aquelas letras pequeninas, lembram-se? E depois, no final, mesmo depois de saber todas essas coisas, o povo dá a sua resposta final. O povo rejeita Deus. Então, lembrando, mais uma vez, aquilo que falámos no início, quem ou o que é que governa a nossa vida? Família,
filhos, emprego, dinheiro, sucesso ou até hobbies. Essas coisas a que damos o lugar central na nossa vida, o lugar de rei, elas tiram-nos coisas. Todas estas coisas são boas, criadas por Deus, mas se elas se tornarem o foco da nossa vida, se é nelas que estamos a ir buscar o nosso propósito para viver, já rejeitamos Deus. E rejeitar Deus é rejeitar a identidade que nos foi dada por Ele. Mais cedo ou mais tarde, isso terá consequências desastrosas. Enquanto cristãos, precisamos de nos lembrar qual é o nosso foco na vida, a nossa prioridade, o nosso objetivo, o nosso propósito aqui. Precisamos de nos lembrar de que nem todos os reis são reis que tiram. O rei dos reis é um rei que dá. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, não precisam de abrir, Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. De facto, a mensagem do Evangelho é que há um rei cuja justiça é totalmente diferente da justiça do rei que o povo estava a pedir. Pois Jesus é o rei que Deus tinha idealizado. É um rei que não tira, ele dá. Jesus dá-nos uma família, ele dá-nos uma herança, ele dá-nos um lugar para nós estarmos com ele, gratuitamente, eternamente. Ele é o único rei que deu a sua vida na cruz por nós. Nenhuma outra coisa ou nenhuma outra pessoa vai fazer isso por nós. Jesus é a nossa esperança e é para ele que devemos viver. A verdade que era válida para o povo naquela altura é válida hoje também para nós. O rei que o povo realmente precisava e o rei que nós precisamos hoje é Deus, é Jesus. Deus abençoe. Sua palavra. Como ainda temos os minutinhos, ainda vamos cantar o último intervalo do programa, que é o 326, que é um dos cantos. Peço logo para responder. Promessas de
por tanto amor que nos mostraste. Com gratidão reconhecemos tudo quanto por nós realizaste, quanto à nossa garantia eterna. Louvamos-te pelo tempo aqui passado, pelos louvores que cada um de nós tem entoado para a glória do teu nome. Que tenhamos feito com toda a sinceridade do nosso coração. Quero ser um vaso de bênção. E para isso, Senhor, temos ouvido a tua voz, questionando quem governa sobre mim, sobre nós. Ajuda-nos a considerar a tua palavra, guardá-la no coração, para refletirmos a beleza de Cristo Jesus em nós, mesmo no silêncio da nossa alma e nestes tempos que atravessamos, que possamos ser luz no meio das trevas, andando em novidade de vida, e todos os que nos cercam possam ver a tua vida através de cada um de nós. Somos fracos, precisamos de ti, mais e mais, porque sem ti nada podemos fazer. E o que a história revela acerca do que temos ouvido nos diz exatamente o que é andar segundo o nosso próprio sentimento, mas ajuda-nos a buscar o teu conselho, a andarmos segundo a tua vontade, para que não seja mais eu, mas Cristo em mim, em cada um. Ajuda-nos na nossa carreira de fé, para que prossigamos em conhecer mais e mais ao nosso Senhor, ao amado da nossa alma, aquele que é tão digno de que lhe entreguemos tudo quanto temos e somos. Por isso, espírito, alma e corpo estão diante de ti, para te servir. Aceita a nossa gratidão pela comunhão desfrutada esta manhã, pela tua presença, e leva-nos em paz para os nossos lares, guardando a tua palavra e considerando que precisamos de a pôr em prática na nossa vida, dia após dia. Aceita, pois, a nossa gratidão, louvor e adoração